Meus amores, hoje a gente está aqui para fazer a correção do capítulo 3, tá? Nosso capítulo 3, o tema é das ruas aos bairros. Então, quando a gente fala das ruas, né, a gente já pensa logo no bairro. Aqui a gente vai estar abordando um pouco para a gente pensar sobre o bairro onde a gente mora, onde a gente estuda, né? E a gente sabe que a composição de um bairro são o quê? Comércios, ruas, casas, edifícios, né? Então vamos lá. Capítulo 3 aí, né? A imagem que começa esse capítulo é a imagem de um bairro. E aí tem quitanda, hospital, correios, estabelecimentos que a gente encontra em qualquer bairro. Então vamos lá. Diferentes ruas, né? Então aqui a gente está falando que a gente observa todos os dias tudo que tem ao entorno da onde a gente mora e da onde a gente estuda. Aqui a gente está vendo a imagem da rua 1 e a imagem da rua 2. A gente observa, né, claramente uma grande diferença nessas ruas. A primeira a gente está vendo uma rua super movimentada e na segunda uma rua tranquila, né? Onde parece ser só uma rua de moradia. E a primeira a gente consegue pensar que possa ser uma rua onde tem muitos comércios. Aí a gente começa aqui as nossas atividades na página 333, número 1. O que há nas ruas das fotos? Responda pintando os quadrinhos que correspondem às características verdadeiras. Então, a rua 1 a gente pode pintar aí que a rua 1 tem muitas pessoas e a rua 1 tem lojas, né? E a rua 2 tem árvores, porque a gente não vê nem ônibus nem prédios nela. Número 2, qual é a rua mais agitada? É a rua 1, né? Que é onde a gente vê muita gente, provavelmente porque estão no comércio. E na número 3, e a rua onde você mora? É calma ou agitada? Descreva e depois conte aos seus colegas. Então essa é uma resposta pessoal para vocês, né, relatarem aqui se a rua de vocês ela é agitada, se ela é calma, né? Eu vou falar da minha. A minha rua ela é um pouquinho agitada, porque eu tenho muitos comércios aqui. Eu tenho restaurantes, tenho oficinas de carro, lojas de peças de carro, tenho iFood também. Então a gente tem uma rua aqui bem movimentada, tá? E abaixo, na número 4, é para desenhar a sua rua. Aqui na página 334 era uma leitura, né? Eu vou ler rapidamente aqui, fazer uma explicação sobre esse tópico, ruas no campo e ruas na cidade. Você já reparou para observar a rua onde você mora? Provavelmente sim. Em geral, nas ruas das cidades urbanas, há movimentos de carros e pedestres, e as ruas são pavimentadas. As ruas do campo, porém, costumam ter poucas construções, são distantes uma das outras e no entorno delas predominam terrenos vazios, plantações e criações de animais. Em geral, as ruas do campo são pouco movimentadas e muitas não têm pavimentação. Então, quando a gente fala de uma rua da cidade, a gente está falando de uma rua que tem sinalização, que tem meio-fio, calçada direitinha, né? Quando a gente fala da rua do campo, a gente não fala disso, que geralmente é um caminho, né? Um caminho de terra, né? E não tem toda essa pavimentação aí. Então aqui, página 335, com o colega observe as imagens a seguir. Então aqui vocês fizeram em casa sozinhos, né? Já que a gente está estudando aí em casa. O que vocês observam na rua localizada na área urbana, na cidade? Converse com seu colega e registre a resposta. Então aqui vocês observam muitos carros, né? Prédios, pessoas circulando aí. E na número 2, o que você observa na rua localizada na área rural, que é no campo? Converse com seu colega e registre a sua resposta. Então você observa, né, uma rua com matos em volta, vazia, movimentação de carro aqui nenhuma nessa foto, e uma casinha. A sua rua fica na cidade ou no campo? Todo mundo acredita que tenha botado na cidade, porque nós moramos na cidade e estudamos na cidade. Página 336 agora. O que há nas ruas? Como você observou nas fotografias da página anterior, as ruas podem ter características diferentes. Algumas são mais movimentadas e outras menos. E a rua onde você mora, como é? Aqui também era uma resposta pessoal, vocês iam descrever aí como é a rua de vocês. Na rua onde você mora, há residências, estabelecimentos comerciais ou outros tipos de construção? Na minha, eu vou dizer que sim, tá?
Escreva o nome da rua onde você mora. Se souber, escreva também o número da sua moradia. Então, dá pra você escrever o nome da rua onde vocês moram, tá? Número 3. Agora desenhe o que há em torno de sua moradia. Então, você ia desenhar, provavelmente, o seu prédio, a sua casa, e desenhar o que tem ao lado dela. Tem uma padaria, tem uma loja, tem outra casa, tá? Todas essas são respostas pessoais, por isso eu tô dando aqui algumas dicas do que vocês poderiam fazer aí. Página 337, a rua da minha escola, que a gente já tá falando sobre a rua de onde nós estudamos. Nós estudamos aí na rua Moncorvo Filho, e nós temos, né, estabelecimentos, hospitais, muitas coisas ao entorno de nossa escola. Escreva o nome da rua da sua escola, se souberem, escreva também o número. Então, naquele dia eu dei uma dica que o número era 38 e o nome da rua é Rua Moncorvo Filho, tá? Número 2, quais elementos podem ser observados no entorno da escola? Então, a gente tem policlínica, né? Nós temos bares, nós temos hospitais municipais, né? Que tem ali aquela maternidade, Maria Amélia. Temos lojas também, né? Tem uma academia. Então, a gente tem um monte de coisa ao entorno da nossa escola. Edifícios. E com a turma, aproxime-se do portão da escola. Número 3, eu disse que a gente não poderia fazer, porque nós tínhamos que estar na escola pra gente observar do portão que tinha na rua. Então, essa questão número 3, vocês tinham que pular mesmo. Página 338, as ruas e os pontos de referência. Então, a gente conversou sobre o ponto de referência. Aqui, pelo caminho que a Beca faz todos os dias para ir para a escola e voltar da escola, ela observa algumas coisas. Eu expliquei para você que um ponto de referência, ele é algo que vai estar ali por anos, né? De repente, para a vida inteira. Por exemplo, eu posso dizer que um carro é um ponto de referência? Não, porque o carro ele pode sair dali a qualquer momento. Qual é o ponto de referência da rua da nossa escola, por exemplo? Nós estudamos próximo à policlínica, né? Próxima à maternidade Maria Amélia. Isso são pontos de referência, que são coisas que vão estar ali. A pessoa tem como se basear naquela referência, né? Eu não posso dizer, eu estudo perto de onde fica uma carrocinha de pipoca. Não, porque o pipoqueiro pode ir embora e como é que a pessoa vai achar? Então, isso não é um ponto de referência, tá? Então, vamos lá. Como Beca descobriu que estava chegando à escola? Então, ela tá indo para a escola e voltando para a escola. Na ida, ela conseguiu descobrir porque ela viu essas casas com portões de grade, né? Com portão de grade. E como Beca percebeu que estava perto de casa? Ela viu a quitanda das frutas na rua, né? Também pode ser chamado de hortifruti, que a gente chama. Então, ela percebeu que estava chegando em casa porque ela viu esse hortifruti aí ao lado da janela. Ela falou, então, tô chegando, que é um ponto de referência que ela tinha. Aqui, na página 339, a gente está falando sobre observando as ruas de diferentes pontos de vista. Então, a gente falou aí sobre a visão frontal, que é aquela que a gente tem de frente, né? A gente falou sobre a visão oblíqua, que é quando você olha de cima e meio de lado. Então, você consegue ver o lado e ver de cima, tá? E a gente falou da visão vertical, que é quando você vê totalmente a cena de cima para baixo, tá? Então, eu tô olhando assim. Na página 340, vocês tinham que responder aqui, marcando essa tabela, tá? Então, aqui assinale no quadro a imagem que corresponde a cada frase. Então, vou ler aí. Se você estivesse em um avião observando a rua de cima para baixo, você veria o local como na visão vertical, tá? Se você estivesse olhando a rua de um lugar alto e de lado, como de cima de um edifício, você veria o local como na visão oblíqua. Se você estivesse observando a rua de frente, na altura dos olhos, você veria o local como na visão frontal. Número 2. Compare as imagens 1 e 2. Qual delas permite que se tenha uma visão mais ampla do lugar? Circule. A imagem 2, que é a visão oblíqua, porque você consegue ver o lugar de lado, né? Se você estivesse olhando uma rua de um lugar alto e de lado. Então, você consegue ter uma visão bem ampla do que você quer observar. Número 3, na imagem 3, a fachada das construções foi representada? Não, né?
Você não precisa estar sobrevoando o local para ver a imagem. A gente está falando do quê? Da visão frontal, tá? Agora, meu bairro, o tema aí da página 341. Aqui tá mostrando aí a rua do Luquinha, né? Então, o que você observa na primeira imagem? Tá vendo o Luquinha na porta, provavelmente, da casa dele. Na segunda imagem, o Luquinha aparece, por quê? Ele tá bem distante, porque aí você tá tendo uma visão mais ampla da rua dele, né? Aí agora vocês vão responder, qual é o nome do bairro onde você mora? Uma resposta pessoal, eu respondendo, vou escrever aí Catumbi, tá? Número 2, a sua escola fica no mesmo bairro da sua moradia? Se não, escreva o nome do bairro da sua escola. Não, tá? O meu, pelo menos, eu não moro no mesmo bairro onde eu trabalho. Agora, representando um bairro. Aqui a gente está falando sobre fotografia aérea. Então, um bairro pode ser representado de diferentes modos. Uma maneira de se retratar um bairro é por meio de fotografias aéreas, que são tiradas do ar, de cima. Que são fotos tiradas do alto por um avião, drone ou helicóptero. Elas podem ser feitas na visão vertical ou oblíqua, né? Nunca na frontal, porque a frontal a gente tem que estar ali de frente para ela. Então, quando a gente está falando de uma imagem de cima, ela vai ser oblíqua ou vertical. Então, nós temos aí as imagens, né? Aí, agora, 343. Planta cartográfica. Outra forma de representar o bairro é por meio de uma planta cartográfica. A planta cartográfica é uma representação do espaço feita do ponto de vista vertical. Nela, os elementos do espaço são representados por meio de símbolos e cores. Na planta, o significado dos símbolos está na legenda. Então, a gente olha a legenda aqui para a gente saber a representação dessa imagem. O azul representa piscinas, o vermelho casas e o verde árvores, né? Pela observação da planta, você diria que ela retrata um bairro residencial ou comercial? Por quê? Residencial, né? Que é onde tem muita moradia. Comercial é quando tem muitos estabelecimentos e comércios, né? De comércio. Então, número 2. A rua dos bairros retratados são movimentadas ou tranquilas? Tranquilas. Pouca movimentação de carros e pessoas. Número 3, página 344. Agora observe a fotografia aérea abaixo. Aqui tem a imagem para vocês observarem. A fotografia representa o mesmo bairro da planta da página anterior? Não, pois os elementos da paisagem e sua posição no espaço não são os mesmos, né? Lá a gente estava vendo que era um outro tipo de imagem, né? Um bairro, sim, residencial, mas com pouca movimentação até mesmo de carro, que aqui você já vê bastante. Como você descobriu isso? A gente consegue observar pela construção, mesmo que lá seja em desenho e aqui seja por foto, a área é totalmente diferente da planta que a gente viu na página 343, né? Que há mais construções aqui nessa imagem, mais ruas e menos vegetação. A gente nem vê árvores aqui praticamente, né? A gente não consegue nem enxergar árvores aqui, então a gente consegue perceber que não é da mesma imagem que a gente está trabalhando. Página 345, né? Aqui vocês tinham que observar um croquis que Carolina, mãe do Theo, fez da paisagem da rua onde ela mora. Ela fez a rua onde ela mora. Agora é sua vez. Peça ajuda a um adulto e faça um croquis de uma paisagem que você pode observar nos arredores da sua moradia. Então, aqui vocês podem desenhar. Eu falei que a gente, de repente, pudesse fazer na escola, mas podia desenhar aqui mesmo. Página 346, galera. Vamos lá. A gente agora aqui já está nas atividades finais, tá? Eu vou fazer um outro vídeo só com essas atividades finais. Eu vou parar aqui pra gente fazer essa separação. Beijinho, já vem.